pessoas que fizeram parte da minha vida, do crescimento, da construção, da fé, do caráter e tudo mais. E ela, sempre digo, ela participou dessas etapas da minha vida, e poder receber hoje ela aqui na casa Paterna Marcos, no Ministério Apostólico Profético, queridos, é uma grande honra, amém? Então, quando vocês olharem, eu sempre digo duas coisas, né? Eu sou fruto, amados, na palavra profética, sim, eu sou fruto de uma boa consolidação de um pastor, no tempo, o pastor Arão Amazonas, e da admiração de uma mulher que sempre teve a disposição no seu coração de poder ensinar com excelência. E hoje estamos recebendo ela aqui esses dias, neste lugar. Então, para mim, é uma alegria, uma honra muito grande. Eu posso dizer assim para ela, que o trabalho dela no Senhor traz frutos. A autora daqueles 2 livros, que já não tenho mais aqui em minhas mãos, mas uma relatora muito inteligente, né? Já trouxe deles, falou assim: aposta, coloca um autógrafo, coloca uma dedicação aqui. Foi bom. Mas ela é a autora desses 2 livros que eu falo não de algo, de um conhecimento externo, mas uma prática de vida interna, daquilo que Deus tem dado a ela, uma percepção espiritual, uma percepção do que hoje, né, nós precisamos, a nossa geração, a igreja do Senhor precisa. Amados, eu sempre falo, esse é um assunto que nunca deve sair dos púlpitos. Então nós precisamos mergulhar cada vez mais nisso, nos sujeitar a isso, porque não é fácil. Não é? Quem está no processo de mudança e transformação, não é fácil ser uma pessoa de bem, de caráter, mas é essa chamada que o Senhor Jesus tem para nós, de sermos parecidos com Ele, amém? E isso aqui, você que projeta família, tem família, é importante isso aqui estar juntamente com o seu parceiro, que com certeza, não somente para você, depois você pode auxiliar muitos outros casais. Enfim, né? Temos essa preciosidade em nossas mãos agora, aleluia, afinal tem um grande proveito, como eu disse, e a palavra, está escrito isso: o povo perece, amados, por falta de ensino, de conhecimento, né? O povo perece por falta de profecia, correto? E o que é a profecia se não a palavra ensinada? O que é a profecia se não, amados, as ordenanças do Senhor serem ensinadas? É que na verdade nós vivemos literalmente em um tempo onde a igreja está buscando o quê? Profetadas. Onde a igreja está buscando o quê? Algo para a sua alma, palavras que possam massagear a sua alma. E na verdade, esse texto ele diz exatamente isso: o povo perece por falta de instrução. O povo perece por falta de ensinamento, de conhecimento. E quando nós temos o conhecimento, quando nós temos essa prática, nós, amados, entramos no nível de quê? Do conhecimento, nós entramos no nível de quê? Da prática da palavra. Amém? Então, hoje, se ela quiser ficar mais de 2 horas, foi quase 2 horas, ó. Quase 2 horas. E foi pelo menos eu, porque eu amo. Quando você ama caráter, você ama ouvir sobre caráter. Quando você está numa rota de santidade, você ama viver, ouvir sobre santidade. Sim ou não? Então, quando você está numa rota, você ama. Agora, é claro, quando nós não estamos, nos sentimos acuados, nos sentimos literalmente bloqueados. Por quê? Porque há um bloqueio, uma barreira. Mas você deve ver que quando essas palavras vêm, é Deus ali liberando um tempo de liberação, de cura, de libertação sobre você. Por isso que ainda que a palavra venha muito forte, não é? Você precisa se sujeitar, Senhor, realmente eu preciso disso. Eu preciso, nessa área eu preciso. Então, se alegre, amém? Possa muito à vontade, tá certo? Se quiser ficar 2, 3 horas, eu estarei aqui com você. Quem mais está aqui? Aleluia! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Amém. Graça e paz, queridos. Muito bom estar aqui novamente com vocês, né? E, como eu falei, tem que colocar até a parede da pastora, né? Para não toque em real, porque senão eu começo a falar de paz. Para que mestre gosta de ensinar, né? Então, ele tem que administrar o tempo e o horário dele também. Amém, queridos? Antes de continuar o que eu terminei ontem, eu quero falar com vocês importante. Abra sua Bíblia lá no livro de Malaquias. Malaquias 4. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, né? 5 e 6. Amém? Aí diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que uma vez vir a terra com a maldição. Amém? Esse texto, eu nem ia falar
ministrar também me veio o coração de introduzir aqui, eu quero falar hoje sobre isso. A Bíblia fala, né? Malaquias foi o último profeta da velha aliança. O último profeta aqui do Velho Testamento. E ele termina esse tempo aqui com uma profecia para famílias. Foi a última palavra dele para famílias. Ele fala que eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande terrível dia do Senhor. O grande terrível dia do Senhor é o dia que Jesus virá. Vai ser um grande dia para muitos, mas é terrível para outros, né? E a Bíblia fala que essa unção de Elias, ela vai trazer a conversão do coração dos pais ao coração dos filhos e a conversão do coração dos filhos ao coração dos pais. E depois dessa palavra de Malaquias, até João Batista se passaram 400 anos. Aqui na nossa Bíblia ele só vira entrando em Mateus, entrando lá em João. Pessoal, e na história bíblica, nesse contexto aqui, de Malaquias, desse profeta, até João Batista, houve 400 anos de silêncio de Deus. Deus não falou mais com nenhum. Você sabe o que é 400 anos de silêncio? Onde não se ouviu mais a voz de Deus, onde Deus não falou mais com ninguém. E aí a Bíblia fala que a última profecia desse profeta foi para que haja conversão dentro das famílias. Porque, como eu falei para vocês, olha, a família é um projeto de Deus, é a base, é a primeira instituição, né? Deus, a primeira instituição que Deus fez foi igreja, foi família, não foi igreja. E muitos filhos, muitas famílias de pastores são em crise, porque muitas vezes os pastores colocam a igreja em primeiro lugar e em segundo lugar a família. Está errado, primeiro a família. Amém. Porque foi a primeira instituição das coisas. Amém. Depois que Deus estabeleceu a igreja. E a Bíblia fala que o coração dos pais tem que converter ao coração dos filhos. Esse livro, O Princípio da Família, nasceu de uma ministração no seminário de família que eu tenho, inclusive, aqui no Rio Ponta Negra, quando eu morava aqui. E eu comecei a orar, falei, Deus, o que é o coração de um pai convertido ao coração dos filhos? E Deus me deu 4 pontos importantes. Primeira coisa, o coração de um pai que realmente é convertido aos seus filhos é um coração que ensina para os filhos. Hoje, qual o maior problema hoje nas famílias? Não tem ensino mais nas famílias. Não tem mais ensino. Os pais não sentam mais com os filhos para conversar, para dar uma palavra, né? Para falar o que está acontecendo. E tem aquele tempo ali de consolidação, de conversar. Não existe isso mais. Mas lá em Deuteronômio, Deus deixou bem claro algo. Deuteronômio 4. Deus foi falando lá para Moisés. E essa palavra, né? Essa palavra estará no teu coração. E dela falarás a teus filhos. O que Deus falar, inculcará a teus filhos. E dela falarás ao levantar, andando pelo caminho, ao assentar e ao deitar. Então, o texto fala que os pais deveriam ensinar para os filhos, desde que ele levanta até no final do dia, quando vão deitar, tem que haver ensino dentro de casa. Aleluia. Abra lá em Deuteronômio 7. Ouve, o Israel, sou o teu Deus, sou o Senhor. A maior coisa é o teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. E a Bíblia ainda fala aqui, e as escreverás, também as atarás como sinal, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Então a ordem aqui, querido de Deus, é de ensino. Né? Hoje as pessoas levantam tão rápido, elas tomam um café correndo, já levantam atrasado, tem que levar o filho no colégio,
noite, rapidinho, lê o texto bíblico, dá uma explicaçãozinha bem rápida, ora, né? Toma um café e sai. Então já teve uma palavra de ensino pela manhã. A Bíblia fala, andando pelo caminho. Quando é que o pai vai andar com o filho? Ele vai levar para a escola, vai levar no médico, ele vai. O tempo que ele aqui fala, andando pelo caminho, o tempo que ele estiver andando, ele tem que inculcar a palavra. Ele tem que ensinar a palavra. O filho comentou, olha, aconteceu uma situação na escola hoje. É mesmo? O que foi? Ele abusa aquela situação para inserir o princípio, para ensinar, né? Um texto ensina aquele. Andando pelo caminho, não pode perder tempo, tem que ensinar a palavra. Aí o texto fala, ao assentar, quando é que você vai sentar com o filho? Tomar café da manhã, almoçar, na janta, no lanche da tarde. Às vezes leva o filho aí para comer um sanduíche. A Bíblia fala, ao assentar, todas as vezes que os pais assentavam com os filhos, tinham que haver ensino. Aí fala, ao deitar, então já ensinou de manhã, já ensinou enquanto estava sentado, já ensinou andando, ao deitar, antes de deitar. Eu bem o texto, vamos ver o texto que nós lemos de manhã, quem memorizou, né? Vamos ter, fazer toda a diferença na sua casa. Eu digo isso porque fez diferença na minha vida, fez diferença na minha casa. Né? Hoje nós somos consolidados pela palavra, porque meu pai, todos os dias ele sentava e ensinava a palavra. Então a Bíblia fala, se você quer ter, sabe onde está o pecado hoje nas famílias? É porque não tem mais ensino dentro de casa. Não existe mais ensino. O tempo que está dentro de casa, está olhando a internet, assistindo filme. As famílias não sentam mais numa mesa para conversar, para compartilhar a palavra. Então, o coração de um pai convertido ao coração do filho é um pai que ensina. Gasta tempo para ensinar. Está sentado no carro, queridos, está ensinando. Outro ponto importante de um coração convertido ao coração dos pais é um coração que disciplina. Não tem medo de disciplinar. Hoje os pais têm medo, né? Hoje os filhos, existe até uma lei. Não pode bater nos filhos. Aí não disciplina, não ensina, não corrige a hora certa. A disciplina não é ficar colocando a mãozinha na cabeça, como eu falei ontem, né? Porque eu não tinha usado lá para. Minha mãe tem falado, ó, até quando você casar, você está no meu teto. Então, se você tem 15, 16, 17, 18, apanhar, você vai apanhar. Né? Agora, a psicologia hoje fala que a adolescência é o tempo da aborrecência, né? A tempo da rebeldia, queridos, não existe isso. Eu falo que a adolescência é o tempo da colheita. Você vai colher na vida do seu filho quando estiver adolescente o que você plantou na vida dele. Se você plantou disciplina, ensino, ao levantar, ao assentar, ao deitar, todo esse tempo aí, como faz Deuteronômio, chegar na adolescência, eles vão ser tranquilos, vão ser obedientes. Ou seja, você vai colher o tempo de ensino e disciplina que você deu. Entendeu? Então, se o filho está dando problema, então você não disciplinou na hora certa, você não ensinou, então agora você está colhendo o que você não fez. Se você olhar na Bíblia, o Daniel e os amigos dele não foram para a Babilônia, que isso eles eram praticamente adolescentes. Eram jovens já, agora saindo daquele processo aqui da adolescência. Mas eram jovens maduros, conscientes, como eu falei ontem, que na história judaica, 14 anos, eles já tinham que falar todo o livro de Moisés, todo o livro de Moisés era escrito, memorizado.
é a mesma. Aleluia! Amém? A palavra é a mesma. Então, mesmo nos contextos diferentes, se você aplicar isso aqui de noite na sua casa, você vai ter resultados. E você vai ter uma excelente colheita. E o coração de um pai que disciplina, que convertido aos seus filhos, é o coração também deles, que discipula, tem discipulado em casa. Ensina discipulado aos adultos, né? Porque os primeiros discípulos que os pais fazem são os filhos. Os filhos são os primeiros discípulos. E os pais são os primeiros discipuladores. Nas igrejas que trabalham com célula, tem um sério problema que eu vejo o seguinte: que o pai chega lá no líder da célula, meu filho está na célula tal, o líder tal, ou chega lá no líder, o líder. O meu filho está dando tanto problema, eu queria que você me ajudasse. Vergonha. Tem que ajudar, você que tem que resolver o problema. Você tem que resolver. A responsabilidade é tua. O líder de célula não tem nada a ver, não. Ele pode ir lá ensinar, ter um momento de ensinar a palavra, né, na célula tudo, mas ele resolver o problema do seu filho? Nunca. Você não pode entregar uma responsabilidade que é tua para os outros. Eu trabalhei com escolas cristãs. 1989 foi a primeira escola com princípios bíblicos no Brasil. E o último capítulo são 7 princípios bíblicos, que a gente trabalhava aplicando a educação, que eu falo que você pode aplicar em todas as áreas. E se o seu filho não estuda numa escola cristã, ensine de casa. A escola, ela não vai cumprir a responsabilidade que é tua. Nós vamos estar ensinando, nós vamos ter uma extensão do seu lar no sentido de ensino. Mas a responsabilidade primordial é tua. Não jogue para a escola um problema que você tem que resolver dentro da sua casa. Eu falava bem claro para eles. Meu pai, os pais também jogam para a escola a responsabilidade. Ah, meu filho tirou nota ruim. Ah, tirou nota ruim porque não estuda. O professor está tendo aula. E aí, no final ela confessou, né, que ela tinha entrado num site satanista. E quando entrasse, e ela me contou que todo mundo que entrava num site satanista tinha que fazer uma aliança de sangue com Satanás. Sabiam disso, gente? Cuidado com o que seus filhos estão olhando aí na internet. Então ela tinha que fazer um pacto de sangue, por isso que ela cortou o dedo. Aí eu falei com a secretária, né? Fala com o pai da aluna tal, que quando eu quero que eles venham buscar a aluna hoje e vem direto para minha sala para nós termos uma conversa. Aí eles foram, pastores. Quando eu conversei com eles tudo, eles falaram, aí o marido falou, apóstola, bem que nós chegamos de viagem, nós sentimos um peso na nossa casa. Nós sabíamos que tinha alguma coisa na nossa casa, a gente estava orando, o que aconteceu com a nossa casa? E eu falei, pois é, a tua filha entrou no site satanista. E aí começamos a conversar e ela disse assim, olha, ela vai fazer 15 anos, mas ela nunca apanhou. Nunca? Não, porque ela, perguntou para a esposa, nunca me deixou bater. E eu falei com ela, por que você nunca deixou ele disciplinar? Ai, coitadinha, menina. Eu falei, coitadinha, ela está aprontando com vocês agora. Falei, agora vocês vão discipliná-la. E aí eu ensinei como usar a vara. Não importa a idade, né? No bumbum e tudo, todo o processo. E eles fizeram isso. A menina virou uma cedazinha, né? E no outro dia ele mandou um recado para mim. A funcionária foi levar ele na escola e ele falou assim, fala com a pastora Janira que eu discuto. Expulsa o demônio, porque disciplina, querido, expulsa o demônio de filho. Né? Ela já ia fazer, já estava com 14 anos, mas não, é aquela história, igual um remédio. Nunca tomou, um dia tem que tomar. E disciplina, vara é como remédio. Se você começar a usar a vara, como eu falei ontem, desde 9 meses, rapidinho você vai parar de usar a vara, igual um remédio. Ficou doente rápido, você já usou aquele remedinho ali, rapidinho você já é curado. Não é assim? A vara também, queridos, começou a usar, rapidinho a criança vai chegar numa fase que ela não vai precisar mais de vara. Mas se você ficou doente e não usa remédio, vai chegar uma hora que você vai ter que usar, o negócio vai ser mais complicado. E se você não usa disciplina,
Chega uma fase que já vai ser difícil para você. Então é preferível usar desde cedo. O coração de um pai convertido, o coração dos filhos, é um coração que disciplina, é um coração que discipula, é o discipulado constante dentro de casa, em todas as áreas. Mas o que ele pôde nos dar foi o ensino da palavra, ele deu. E o que ele pôde dar de disciplina, ele dava. Né? Bastava um olharzinho dele lá, a gente já entendia tudo. Hoje o pai olha, hoje o pai está ali, o filho... Pai, eles dão uma de que não estão entendendo nada. Estão entendendo tudo. Um coração de um pai convertido ao coração dos filhos é um coração também que relaciona. O relacionamento, querido, é extremamente importante em casa. Hoje, eu ministrei, tem uma ministração que eu gosto de dar quando eu trabalho no seminário de família, sobre paternidade. A importância da figura chamada pai dentro de casa. E hoje, querida, o maior problema de enfermidade real, o maior problema do homem, tanto a minha experiência com a educação, como pastora, como conselheira de famílias, casais, olha, o maior problema do homem hoje chama-se pai. Não tiveram um relacionamento com o pai. Não tiveram um pai dentro de casa. Às vezes até tiveram um pai, mas tiveram um pai ausente. Né? E todo satanista, se você conhecer um satanista, você fale com ele, como foi seu relacionamento com seu pai? Ele vai virar e falar assim, nem me fale nesse homem. E aí Satanás, porque a falta de pai vai trazendo um vazio no coração dos filhos. A falta de pai gera muitas coisas, inclusive a incredulidade. E muitos satanistas, muitos jovens hoje se envolvem com o satanismo, porque Satanás se apresenta como pai. Ou seja, seu pai não serve, seu pai não te ama, seu pai não fez isso, mas eu te amo. Eles vão para o lado de Satanás, porque Satanás se apresenta. E o filho que não tem um pai presente, ele nunca vai ver Deus como pai. Porque o pai é a figura aqui da terra que representa, é o sacerdote que representa Deus. Então, se ele não sabe relacionar com o pai, ele nunca vai conseguir relacionar com Deus pai. Ele nunca vai conseguir ver Deus como pai. Porque ele não consegue relacionar. Nunca teve. Então, esse relacionamento em casa, quer dizer, é extremamente importante. Relaciona com o seu filho, você é o pai. Muitos problemas, estou falando com o homossexualismo, a causa, várias causas, mas uma das causas do homossexualismo, queridos, é porque o filho não vê o pai como líder, mas ele olha e vê a mãe como líder. É a troca de papéis. E eu sempre falo que Satanás, quando passa na porta da sua casa, ele olha para dentro da sua casa. Se ele vê uma autoridade de pai, ele não vai entrar na sua casa. Mas se ele olha para dentro da sua casa e não vê uma autoridade de pai, ele vai entrar. E vai trazer uma bela de uma confusão dentro da sua casa. Entenderam? Então, a figura de pai é extremamente importante dentro do lar. Porque ele vai levar o seu filho a relacionamento com Deus. Então, o filho não vai ter dificuldade de relacionar com Deus, não vai ter dificuldade de ver Deus como pai, porque ele tem um pai dentro de casa. Ele tem uma figura forte em casa. E eu estava ministrando na escola apostólica, fui em Bolívia ministrar, numa escola para vários apóstolos, da Bolívia, Argentina, Paraguai. Então, e teve uma noite, eu preparei a palavra, ministrei todos os dias, mas um dia Deus falou comigo, eu quero que você fale sobre pai hoje. Eu falei, Deus, eu nem tinha preparado. E o apóstolo, ele tem uma figura extremamente importante na nação. Ele representa a paternidade de uma nação, né? Deus falou com Abraão, você vai ser pai de multidões, você é pai de uma nação. E Deus começou a falar comigo, como que eles vão ser pai de uma nação se eles não são pai nem dentro da casa deles? E aí eu fui preparada aquela noite para falar sobre paternidade espiritual, paternidade
dentro de casa, paternidade espiritual, e comecei a falar sobre isso. O que era um líder apostólico, o que é um pai de uma nação, um pai de multidões. E falei, como que vocês vão ser pai de uma nação se você não é pai dentro da sua casa? E Deus, e o apóstolo me traduzia, né? E às vezes ele olhava para mim, tipo assim, né? Nossa, apóstolo, tem que falar isso? Você está me traduzindo. Vai falar. E ali, queridos, e Deus falou comigo. Tem muitos aqui que não conseguem ser pai, porque também não tiveram um modelo de pai em casa. Então ele vai levar para sua casa o modelo que ele teve, o que ele recebeu. Ele não teve um relacionamento de pai, então ele não vai conseguir relacionar com os filhos, não. É outra realidade. E naquela noite tinha gente de todas as idades, né? Tinha lá aqueles de cabecinha branquinha lá de 70 e poucos anos, tinha. Querido, no meio da administração, aqueles homens, tinha homens, mulheres, né, com a esposa lá, mas no meio da administração, aqueles homens de cabecinha branca desabaram a chorar. E no final da administração eu falei com eles, olha, vocês querem ser curados da figura paterna. Gente, aqueles homens lá de cabecinha, eles choravam de soluçar. Aí no outro dia a apóstolo falou assim, a apóstolo falou que você colocou os homens tudo para chorar hoje, né? Eu falei, sim, a questão não é que eu não coloquei homem para chorar. A questão é que estavam sendo curados da figura de pai que eles não tiveram. E não tem nada que mexa mais do que pai, não é? Não tem nada que mexa mais do que problema com o pai, queridos. Deus colocou no meu coração, Deus colocou no meu coração sua paternidade. E quando eu estava quase terminando a administração, a igreja assim bem grande, ela é enorme e o púlpito um pouquinho assim mais alto. Aí saiu um senhor de 40 e poucos anos, lá de trás da igreja, ele saiu, veio correndo na igreja, chorando, a igreja ficou assim assustada. Ele segurou na minha mão, olha pastora, ele falava chorando, eu tive esse pai que você falou aí. Mas o pior é que eu estou sendo esse pai que você falou aí. Ou seja, ele estava repetindo, ele não teve um pai, então ele estava só repetindo o modelo que ele teve. E você precisa ser um homem curado para você trazer cura para os seus filhos. Né? Porque não é a pessoa lá fora que vai curar, não. É você, é o sacerdote, é o líder, é você que vai curar. Então você precisa de cura. E o que é um coração de um filho convertido aos seus pais? Um coração de seu filho recebeu todo esse processo. Ensino, disciplina, discipulado, relacionamento em casa. Isso vai gerar o que no coração dele? A disciplina vai gerar obediência. Vai gerar temor no coração dele. E vai gerar o princípio da honra. Porque ele vai falar assim, poxa, ele vai reconhecer o pai como pai. E ele nunca vai ter dificuldade de honrar os seus pais. Os filhos que têm mais dificuldade de honrar os pais são filhos que não teve pai, não teve um pai presente. Então a honra, eu sempre falo, que às vezes os pais, quando ficam idosos, eles querem que os filhos honram. Mas aí ele não ensinou honra. O princípio da honra tem que ser ensinado desde pequeno. O avô chegou, seu avô chegou, vai lá dar a bênção para ele, vai lá e honre. Né? Ensinar a honrar os pais, ensinar a honrar os filhos, ensinar a honrar os amigos. Então, o princípio da honra tem que ser ensinado em casa. Então, o coração de um filho convertido ao pai é um coração que honra. Ele não vai ter dificuldade de honrar o seu pai quando o pai precisar, na velhice, quando os pais precisarem. Hoje é uma briga, né? Porque se tem um pai lá idoso, nenhum irmão quer ver. Às vezes aquele que está cuidando, olha, você pode... Aí, quando a mãe morreu no velório, essa irmã queria fazer o escândalo. É sempre assim, né? Ó, no velório, o filho que mais chora e grita e berra é o filho que deu mais trabalho. E está com consciência pesada. Aí ela chegou, aí quando ela chegou assim, bem no ouvido da irmã, e falou assim, se você quiser fazer algum escândalo aqui, eu vou te dar uns tapas. Entendeu? Porque quando eu precisei que você me ajudasse na mamãe, você nunca olhou. Então você cala a boca. Falou bem no ouvidinho dela. Aí eu falei, você fez isso? Ela falou, fiz.
Porque eu fiquei irritada. Porque todas as vezes que eu pedi para ela me ajudar a olhar minha mãe com alguma coisa, ela olhava e no velório começou a fazer escândalo. Eu falei, mas é porque a consciência é pesada. Quem fica velho vai depender de quem? Dos filhos. Um dia vocês vão ficar velhos. Quem vai ter que cuidar de vocês? Os filhos. Então plante a honra agora. Desde pequenos. Não é? Se você nunca disciplinar, nunca relacionar com o seu filho, você acha que seu filho vai relacionar, vai ser um bom filho para você? Não vai. Porque você não ensinou, você não disciplinou, não tratou o caráter dele. Aí ele nunca vai ser grato a você. Porque quando o pai disciplina e trata a caráter de filho, o filho vai honrar. Poxa, hoje eu sou quem sou, porque meu pai formou essa pessoa em mim. E a gratidão gera honra, queridos. Não é verdade? A gratidão gera honra. Estão cansados? Olha, o pastor de vocês falou que eu podia falar 2 horas, hein? Então, queridos, Deus, ele fala aqui, eu enviarei, eis que enviarei o profeta Elias. Queridos, a unção de Elias, o que é a unção de Elias hoje? É a unção da restauração de famílias. E quem foi o profeta Elias que Deus enviou? João Batista. Malaquias profetizou, depois de 400 anos, em silêncio, não apareceu nenhum profeta mais na terra. Aí veio João Batista, com a unção de Elias, fala lá nos evangelhos, com a unção de Elias. E depois veio Jesus. E lá em Hebreus fala, né? Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, os profetas, hoje ele nos fala por meio de Jesus. Hebreus capítulo 1, lá no primeiro versículo. Então, outrora, Deus nos falou pelos profetas. Malaquias encerrou o tempo dos profetas. De Deus falar ali, porque Deus ficou 400 anos sem falar. Depois Deus enviou João Batista, profeta, e veio Jesus, que foi o profeta. Aí o texto de Hebreus fala, hoje Deus nos fala por meio do seu Filho. Entendeu, querido? Então, hoje, nós temos o maior profeta dos evangelhos, Jesus. E a profecia de Malaquias se cumpriu em João Batista. Mas essa unção de Elias, Deus quer derramar hoje na igreja, queridos. Essa unção de Elias, Deus quer derramar sobre nós. Porque a unção de Elias, ela vem para restaurar famílias. Então nós precisamos dessa unção de Elias na nossa vida, para que a nossa casa seja restaurada. Eu posso ouvir amém ou não, queridos? Entenderam? Ó, gente, judeu casa cedo. Eles casam cedo até demais. Você vê que aquele jovenzinho lá estão cheio de filho, né? Mas por quê? Eles têm a primeira namorada, vai casar, aquela coisa toda. O caráter deles é isso aí, já está formado também para o casamento. Porque eles visam casar, ter filhos, e muitos filhos, para que a raça não acabe. Os judeus, então, cumprir promessa, e também porque eles vão para a guerra, então todos os dias estão morrendo soldados. Né? Então, a raça lá não pode acabar, então eles casam logo. Né? E o caráter de um homem de Deus é não fazer hora com as moças, não é? Não ficar namorando dali, termina daqui, namora dali, termina daqui. Não dá, isso aí não é de Deus. Então ele tem, orou, tem certeza? Casa logo. Eu falo, você chega lá e vê aquela escadinha, né? De ano em ano. Por exemplo, 7, a escadinha, aí você já vê a mulher com um bebezinho de meses e já está com a barriga. Já está de barriga. Eu falo assim, que o outro está aqui. Quando esse sair, o que está aqui entra. Entendeu? Um já está no pensamento. E o outro na barriga. O da barriga saiu, do pensamento já entra. Gente para ter filho, igual aqueles ali, meus queridos. É demais, meu Deus. Mas é lindo. Sabe o que eu acho lindo, queridos? É a disciplina que aquelas crianças têm. Você vai no Muro das Lamentações, 11 horas da noite.
10 horas, 9 horas da noite, os pais vão orar em família. Eles levam os 7 filhos que ele tem, depois vão orar. Você acha que o menino está lá chorando? Estou com sono, chorando. Menino correndo para lá, para cá? Nada. Eles estão orando, os filhos homens vão orar no lado dos homens, que lá tem isso, né? No muro. E aí, do lado das mulheres, a mãe está com as filhas. Sabe o que eles fazem? Põe a cadeirinha, senta com os filhos, a mãe pega a Torá, fica lá orando e lendo para os filhos prestando atenção. É algo, gente, meu Deus, algo lindo. Você não vê menino correndo, você não vê menino chorando. Eles vão, os pais oram, vão embora, você vê os pais andando, aqueles que estão no carrinho, aqueles que estão andando, os maiores dão a mão para os irmãos menores, vão numa boa, a pé, tá? A pé. Eles andam muito a pé. Nem pega um, nem nada, não. Gente, eu olhava, gente, que mentalidade é essa, que cultura é essa, Jesus? Os filhos hoje, né? Até no culto hoje, nos cultos hoje, as crianças são ensinadas a sentar e adorar a Deus. Entendeu? Não sabem respeitar, ficar um tempo na presença de Deus. Então, sempre que eu ia lá, eu sempre falava, meu Deus, a gente tem que aprender com essa nação, Jesus. A gente tem que aprender com esse povo. O que é isso? 7 filhos, e você vê uma disciplina desses filhos, algo assim. Meu Deus, como que esses pais conseguem? Mas eles levam isso aqui. É o ensinar andando pelo caminho, ao levantar. O que eu falei? Ao levantar, andando pelo caminho, ao assentar e ao deitar.